Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do canal INAC, o seu espaço de análise e debate sobre os temas mais quentes da política, do direito e das relações internacionais. Hoje o programa traz assuntos que vão desde o cenário norte-americano, a política brasileira, passando por temas polêmicos, como anistia de 8 de janeiro, emendas parlamentares e intolerância religiosa. E para enriquecer esse bate-papo, nós hoje estamos recebendo convidados ilustres. A doutora Rebeca Robert, advogada, sócio da Arantes Robert Sociedade de Advogados, em São Paulo, Tel Aviv e Lisboa, e da GPC Consulting. Atua com reestruturação empresarial e é membra ativa de comissões e institutos jurídicos. Também recebo com muito prazer a doutora Fernanda Poppim. Está correto, Fernanda? Miné, Pepeu. Pepper, ok. Promotora de Justiça em Rondônia, mestre em Direito Penal pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e atua como coordenadora de inovações da Corregedoria Nacional do Ministério Público. Também comigo o doutor em Direito pela UNB e pró-reitor de Pesquisa, Extensão e Institucionalização no Centro Universitário Estácio de Brasil. E também o nosso convidado ilustre, embaixador Rubens Barbosa, que é presidente do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, o IREE, foi ex-embaixador do Brasil em Washington, em Londres, uma das maiores referências em relações internacionais no país. Aqui saúdo todos os nossos convidados. E o Rubens, além de ter sido um excepcional embaixador, e ainda o é, por isso chamarei de embaixador para todos os fins, foi responsável pelas negociações do Mercosul e pelas grandes negociações comerciais de cunho Brasil e Estados Unidos, inclusive quando o Brasil sofreu uma taxação relacionada à taxação do aço. Então, portanto, reverteu esse quadro. Então, ele é a autoridade, ele é a maior autoridade para falarmos sobre o nosso primeiro tema. Nosso primeiro tema, nós vamos conversar sobre o tarifaço do ex-presidente Donald Trump. A decisão de impor tarifas a uma série de produtos estrangeiros gerou uma forte repercussão e já é alvo de processos nos tribunais americanos. Recentemente, o presidente Donald Trump, no dia de ontem, sobretaxou a China com 245%, onde a resposta relacionada a essa taxação da China simplesmente deixará de responder a esse fator. Nas últimas semanas, o ex-presidente Donald Trump adiou o chamado tarifaço para outros países que havia taxado em valor, em números de 45% a 100%. E agora apenas remanesceu a taxa sobre a China, numa tentativa de fortalecer a indústria norte-americana e reduzir a dependência tecnológica do país asiático. Embaixador Rubens, para além do discurso nacionalista, o que está por trás dos interesses dos Estados Unidos nesse movimento? Estamos diante de um reposicionamento estratégico diante da China ou há outros elementos geopolíticos e econômicos em jogo? Principalmente a questão da
dívida pública americana, ou melhor, da dívida externa americana com os chineses. Gostaria que você, por gentileza, nos apresentasse esse quadro, Olha, obrigado aí pelo convite. Esse tema demandaria essa hora inteira do programa, né? sem dúvida. Porque nós temos pouco tempo para falar. Quer dizer, os objetivos do Trump nessas medidas que ele está tomando, não só do tarifário, mas de outras medidas, responde ao que ele prometeu na campanha. É um elemento de política interna em que ele já tinha anunciado que iria tomar as medidas que ele está tomando, tanto em relação ao desmonte da máquina pública, né, com a redução de funcionários, de gastos, tudo isso que ele fez, quanto na parte externa, no tarifaço e na questão das guerras. Né? Especificamente na questão do tarifaço, eu acho que ele está tentando trazer, como ele tinha prometido, de volta investimentos estrangeiros para o mercado americano, em algumas áreas específicas, sobretudo na área automotriz e outras áreas de alta tecnologia. E também reduzir o déficit da balança comercial. Esses, basicamente, eram os principais objetivos. Há outros objetivos também, mas esses eu acho que são os principais objetivos. Só que o que ele está propondo não vai na direção do cumprimento desses objetivos. Quer dizer, você trazer investimentos de volta para os Estados Unidos na área industrial, a reindustrialização, né, da manufatura nos Estados Unidos, é uma coisa do passado. Então, eu acho que internamente esses objetivos não serão cumpridos e externamente o tarifácio está colocando um fim no sistema de comércio internacional previsível e baseado em leis, né, que os próprios Estados Unidos ajudaram a criar entre outros, com o GATT e depois com a Organização Mundial do Comércio. Agora, eu acho que, do ponto de vista estratégico, isso não é declarado, mas o objetivo último é o que ficou claro agora com esse último aumento de tarifas. Quer dizer, o objetivo é conter a China. Esse que é o objetivo estratégico dos Estados Unidos, que vai ser muito difícil ser cumprido, porque na área tecnológica a China está tão forte quanto os Estados Unidos. A China está atrás dos Estados Unidos na área militar, mas em outras áreas, comercial, econômica, mesmo financeira, não vou entrar em detalhes aqui, e na área essas que eu mencionei, tecnológica, né? A China está tão bem ou na frente dos Estados Unidos. Então, de uma maneira muito sintética, são esses os principais comentários que eu tenho a fazer nesse ponto. Embaixador Rubens, ainda dentro desse tema, existe várias situações envolvendo negociações que são absolutamente importantes. Nós tivemos um caso recentíssimo de uma parlamentar trans, que foi Erika Hilton, que, ao solicitar um visto para uma palestra nos Estados Unidos, teve o seu visto concedido, contudo, com uma imposição de gênero, né? Já diante da nova política americana de apenas duplo gênero, masculino ou feminino. Eu lhe pergunto ainda sobre essa questão, que é uma questão gravíssima e nova, né? Se existem providências de natureza judicial
internacional para que se faça valer, isso via ONU, ou se eventualmente nós teríamos a necessidade de uma negociação, ou se, diante do quadro, se apenas a imposição de masculino ou feminino estaria diante da submissão à soberania americana. Olha, nós temos juristas aqui que poderão falar muito melhor que eu. Na minha opinião, essa é uma legislação interna americana. Você pode não concordar com ela, pode questionar, pode fazer o que você quiser. Agora, a gente não pode, aqui no Brasil, pedir para que a embaixada que concede os vistos desrespeite a legislação americana. Se as pessoas envolvidas se sentirem afetadas, elas podem tomar as providências jurídicas que quiserem e não devem ir aos Estados Unidos, porque você, aqui no Brasil, não tem como interferir na legislação interna americana. Agora, recentemente, você viu, foi publicado também, que turistas americanos foram retornados ao seu país porque o Brasil tinha mudado a condição dos vistos. Em vez de ter visto livre, como tinha até há pouco, o Brasil agora está exigindo vistos. É uma questão interna brasileira. Os americanos têm que cumprir. Aqui, os brasileiros vão ter que cumprir se quiserem ir aos Estados Unidos. Podem não ir aos Estados Unidos e podem ter o recurso de apelar para a ONU, apelar para o Tribunal Penal Internacional. Vocês viram que ontem mesmo a Corte de Justiça na Inglaterra tomou a mesma decisão. Entendeu? Isso é soberania interna de cada país. Quem não estiver de acordo, proteste como puder protestar e se recuse a ir aos Estados Unidos, mas não tem como, diplomaticamente, o Brasil questionar essa posição do governo americano. A gente pode discordar, acho que a maioria das pessoas vai discordar, mas do ponto de vista político, diplomático e do ponto de vista jurídico, os Estados Unidos podem fazer o que eles quiserem, como está fazendo a Inglaterra. Até porque, para todos os efeitos, ela detinha passaporte diplomático, contudo, o visto foi concedido, né? Não houve uma negativa de visto, apenas a imposição da questão do gênero, né? Então, isso vai ser objeto de muita discussão. Fernanda, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão, que é uma questão de natureza internacional, que gera muita tensão, né? E nos dissesse o que você pensa sobre essa guerra tarifária, né? Que na realidade é mais um ajuste comercial que acaba refletindo no dia a dia das pessoas. Bom dia a todos, Miné, Rebeca, Murilo, embaixador Rubens, é um prazer estar aqui. O embaixador Rubens, sem dúvida, ele me parece ter exaurido a questão sob diversos aspectos, né? Mas puxando a sardinha um pouco para o lado jurídico, né, Miné, como tu pediste, do ponto de vista jurídico, nós nos questionamos realmente as consequências, especialmente para a segurança jurídica. A economia, as relações internacionais, a geopolítica estão naturalmente interligadas, né? E tem esse impacto que você mencionou no dia a dia, porque a China mesmo, que é, como explicou o embaixador, com o qual eu estou plenamente de acordo, o interesse, em última instância, do presidente, ele tem um impacto imenso no Vale do Silício americano, por exemplo. E isso vai impactar, em última instância, até no Brasil, no consumidor final, no usuário, além das nossas relações internacionais como um todo. Agora, do ponto de vista jurídico, eu particularmente também não vejo qualquer tipo de medida que o Brasil, mais especificamente, possa tomar. O cenário mundial, me parece, cada vez mais ele apresenta um endurecimento, uma dicotomia, né? E isso se reflete não só internamente aqui no nosso país, em outros temas que nós vamos debater hoje, outras questões envolvendo o próprio Supremo Tribunal Federal, o Poder Legislativo, mas isso também está, a partir do momento em que o presidente Trump retorna à presidência dos Estados Unidos, marcando novamente, como eu diria, um círculo que se repete.
Nós tivemos esse movimento no passado, né, com a vitória estrondosa do ex-presidente Biden, e agora e isso se repetiu no Brasil também, em relação ao presidente Lula e ao ex-presidente Bolsonaro, enfim. Então, me parece realmente que talvez nós precisemos começar a pensar como buscar uma solução ah, mais equilibrada, começar a buscar decisões que busquem, que tenham um caminho do meio, como diria o grande Aristóteles, né? Porque se nós pensarmos de forma global, o sistema realmente ele está cada vez buscando soluções mais acirradas, inclusive em relação ao próprio tarifaço, as questões migratórias, as questões ideológicas em relação às universidades, enfim, que nós vamos debater hoje. Penso isso. ah, Em resumo, já que nós não podemos, com uma ação, mudar o todo, nós temos que pensar em ações imediatas, em ações que possam, aos poucos, tendo um efeito que realmente busque uma pacificação, não só interna, mas, obviamente, mundial, nesse cenário que nós estamos falando com relação ao tarifaço. E deixo aí uma provocação, especialmente ao embaixador, com a experiência dele, qual seria? Que solução imediata nós poderíamos tomar para tentar, aos poucos, reverter esse cenário interno e externo? Rubens, embaixador Rubens. É muito difícil, né? O Brasil não tem força, né? Não tem excedente de poder, como eu gosto de dizer, para atuar no cenário internacional. O Brasil tem força em três áreas, e é uma potência global em três áreas: segurança alimentar, transição energética e meio ambiente e mudança de clima. Qual é a voz que o Brasil está tendo nesses setores em que a gente tem voz? Nos setores que a gente não tem voz, não adianta a gente ficar falando, como o presidente falou, de interferir na guerra da Ucrânia, de interferir na guerra de Gaza. A gente não tem força para isso, né? E agora a gente tem que prestar atenção, porque recentemente, ontem, anteontem, o presidente Trump e o ministro da Defesa chamaram a América Latina de quintal e que os Estados Unidos não iam permitir o que aconteceu na África, com a China tomando conta da região. O Brasil é o maior parceiro da China, a China é o maior mercado para os produtos brasileiros. Nós somos membros do BRICS. O presidente está indo à Rússia, está indo à China. Então, quer dizer, a gente tem que pensar numa visão de médio e longo prazo, como a gente vai responder a qualquer insinuação ou pressão que os Estados Unidos vão fazer sobre a região. Nós criamos aí a CELAC, que não tem, né, a comunidade latino-americana de nações, sem os Estados Unidos. Vai haver uma reunião agora em Pequim com o Xi Jinping e a CELAC, o presidente está indo. Enfim, nós temos que ter uma orientação de médio e longo prazo. O Brasil está sem uma visão de futuro, sem uma visão estratégica de médio a longo prazo, e o mundo está mudando. A posse do Trump transformou totalmente a geopolítica e a economia global. Como é que o Brasil vai se posicionar nesse cenário? Então, nós não temos como, né, como respondendo a Fernanda, nós não temos como influir nisso. Nós temos que nos preparar internamente para aproveitar da melhor maneira possível as oportunidades que surgem e a evitar e contornar os desafios que vão ser crescentes daqui para frente para o Brasil. Muito bem. Doutora Rebeca, ainda dentro desse tema, saiu uma matéria novíssima no jornal Le Monde francês, a respeito de que o Brasil agora seria o berço da democracia, né?
que por todas as questões envolvendo a, a, as providências relacionadas à questão da, da chamada tentativa de golpe de Estado, né, que o Brasil teria se posicionado de uma maneira onde a garantia da democracia foi, de fato, algo exemplar para o mundo, né? Rebeca, você concorda com esse título? Será que nós chegamos nesse nível ou ainda falta muita coisa para avançar? Bom dia a todas e todos, aqueles que nos ouvem e aos que participam juntamente comigo dessa roda de conversa promovida pelo INAC. É um espaço essencial para a gente refletir sobre os rumos do Brasil, sobre a ótica da ética, democracia e sustentabilidade. Eu agradeço também a mediação do nosso Francisco Miné, aqui presente. Essa sua pergunta, Miné, lógico que nos remete aos atos de 8 de janeiro, né? E é como o Brasil vem reagindo em relação a isso. Evidentemente que o Brasil vem dando resposta adequada com relação a isso, porque soube coibir na medida correta, junto com o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, que ali estava numa transição de governo. Naquele momento a gente soube coibir da forma correta, soube impedir o golpe, as investigações elas foram frutíferas e nesse sentido o Brasil ele demonstrou que a democracia está estabelecida porque tem instituições fortes e soube impedir que um golpe de Estado ocorresse. Agora, dizer que a nossa democracia ela foi fortalecida diante disso, sem dúvida ela foi fortalecida diante disso, mas eu não acredito que ela seja um grande exemplo, porque a gente ainda tem uma crise política, a gente tem uma crise institucional, isso vem a debate novamente em relação também a 8 de janeiro. A gente vê aí, e isso ao mesmo tempo que demonstra uma crise política, institucional, porque a gente vê que às vezes os poderes, eles não, existe uma crítica muito grande sobre eles exacerbarem os seus poderes, sobre eles exacerbarem e até adentrarem a esfera do outro poder. A gente verifica que os pleitos atuais do PL ali que está tentando juntar assinaturas e juntou as assinaturas necessárias para levar isso à Câmara dos Deputados, para levar até o Hugo Mota, para ver se ele pauta rapidamente então essa discussão para saber se vai existir ou não vai existir anistia àqueles que tentaram aí provocar esse golpe de Estado. A gente vê que na verdade a gente está buscando os poderes que aí estão, a gente está por meio das ferramentas que a gente tem constitucionais, tentando aí um perdão daqueles que cometeram os atos antidemocráticos. Então, assim, a gente vê que a nossa democracia ela está caminhando. Né? Está caminhando, pode ser que a gente não concorde com muito do que vem sendo feito, mas ele está caminhando, ela vem dando resposta constitucional, o Poder Judiciário também, o TSE deu uma resposta constitucional naquele momento que foi super importante. Podemos não concordar com algumas atitudes do ministro à época, porém, eu concordo em dizer que o Brasil deu uma resposta democrática a respeito desse tema e assim vem caminhando. Novamente, existe uma preocupação a respeito de como a situação que é o governo atual vai reagir diante disso, que está tentando aí um movimento de retirada das assinaturas. 5, inclusive, deputados já se manifestaram dizendo que as assinaturas não eram dele, 262, agora 257 são as assinaturas em razão disso. Então, a gente vê, na verdade, um movimento político, democrático, no sentido do toma lá da cá, mas no sentido do toma lá da cá democrático e não fora disso.
Então, essa é a minha opinião. Eu acho que se isso está repercutindo positivamente externamente, isso é positivo também internamente para nós. Existe o Brasil parece que sabe lidar com crises muito melhor do que outros países. E a gente consegue, parece, dialogar com duas frentes. Ao mesmo tempo que vem acontecendo essas questões que foram faladas a respeito do tarifaço, e que tem muitas coisas a falar a respeito disso, sobretudo pensando nos processos de insolvência que podem vir a ocorrer dentro do Brasil. O Brasil, ele dialoga bem com os Estados Unidos, ele vai dialogar bem com a China. Então, assim, eu acho que o embaixador, ele é uma figura relevante nesse momento aqui no nosso debate, porque de tudo que já existiu em nosso país, sem dúvida nenhuma, o Itamaraty, ele nunca deixou de ser elogiado. E ele tem esse poder sempre de um diálogo democrático, um diálogo interinstitucional, e um diálogo que transcende muitas vezes ideologias que podem ser distintas das nossas e a gente consegue dialogar muito bem, né? Então, é esse, esse é o Bom, meu posição. perfeito. Fernanda, diante da gravidade desses atos do 8 de janeiro e das condenações já proferidas, que riscos institucionais esse projeto de anistia pode representar, ainda ciente que a apresentação, o chamado pedido de urgência, ele superou 260 assinaturas, né? O que não necessariamente indica que todos votarão, né, nesse projeto. Então, portanto, parte da base do próprio governo assim entendeu, em votar esse pedido de urgência, o que é um problema de natureza política, mas o que pode acontecer com o país diante disso? Né, o projeto de lei da anistia, ele se enquadra, na minha visão, justamente nesse cenário da busca pelo caminho do meio que nós mencionávamos antes. Nós tivemos as manifestações de 2022, né? Porque o projeto de lei, não sei se os ouvintes têm conhecimento, ele foi protocolizado em razão das manifestações do dia 30 de outubro de 2022. E aí houve uma série de projetos apensados, emendas e etc., que chegaram até agora, ao 8 de janeiro, tendo realmente essa pretensão de anistiar alguns atos, alguns até questionam se chegaria ao ex-presidente Bolsonaro, já com um olhar em 2026, nas eleições de 2026. Mas, enfim, fato é que me preocupa muito como a coisa está sendo conduzida. A Rebeca mencionou anteriormente o ganho democrático que nós tivemos com algumas medidas, e em certa medida eu penso que sim, houve muito ganho. Por outro lado, especificamente em relação ao projeto de lei, a alternativa que o governo tem buscado é o enfraquecimento, né, das assinaturas, e principalmente por meio do presidente, o Hugo Mota, que busca uma alternativa junto com o Supremo Tribunal Federal. Em vez de nós termos realmente um projeto de lei que anistiasse e teria uma repercussão muito maior, estão pensando em, pelo que se consta, né, redimensionar algumas penas do 8 de janeiro, tentando equilibrar esses pratos. Bom, se por um lado nós tivemos uma condenação, inúmeras condenações, especialmente pelos crimes de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, cujas penas são muito elevadas, por outro lado, vamos então manter a condenação, mas vamos reduzir as penas. Juridicamente, obviamente, isso é muito preocupante, porque nós temos o poder legislativo alinhado com o poder executivo, que, embora não tenha se pronunciado abertamente, é naturalmente contrário ao projeto de lei, buscando uma alternativa consensual com o poder judiciário, que fugiria um pouco ao papel de cada uma dessas instituições. Então, na minha visão, esse é o maior risco. Nós estamos buscando soluções não convencionais, soluções que juridicamente enfrentam questionamentos, que algumas intenções sejam
positivas e busquem a defesa e a manutenção da democracia, que é inquestionável. O Estado democrático é um dos maiores bens que nós temos nessas conquistas, mas, por outro lado, nós estamos, na minha visão, em todos esses cenários, buscando aplacar de forma equivocada esses excessos. O que aconteceu no 8 de janeiro, sem dúvida, é questionável. Agora, o que nós precisamos fazer, me parece, é pensar se as soluções que nós estamos buscando, os julgamentos, a próprio PL, esta conversa que está acontecendo aí, liderada em especial pelo presidente Hugo Motta, o próprio silêncio do Planalto, se isso realmente me parece é o melhor caminho, ou se há uma outra alternativa, o que fazer, porque retroceder nós não podemos mais. Então, agora o que nós temos que pensar é o que fazer. E me parece que esse caminho ele ainda enfrenta muitos questionamentos sobre. E um grande exemplo disso, até não quero me estender mais, mas só para. Não poderia deixar de citar, é a Débora, né? A Débora Machado, que ficou presa 2 anos por ter pichado a obra de arte, enfim, que foge muito ao que juridicamente, historicamente, vem acontecendo em todo o país. E eu te digo isso até como membro do Ministério Público, porque nós trabalhamos lá na ponta, como a gente chama, com a mesma legislação que o Supremo aplica aqui em Brasília. Então, essa insegurança jurídica, ela é muito complexa. Penso eu que nós precisamos moderar as nossas ações, porque depois as reações podem ser muito mais nefastas. Muito bom. Murilo, eu vou mudar um pouquinho o tema, mas nós vamos continuar falando sobre democracia, né? É, eu tenho para mim que nós temos uma grande polêmica relacionada ao universo da educação. O governo Trump e a Universidade Harvard levantaram um debate sobre liberdade acadêmica, financiamento público e autonomia universitária. Tudo começou após o governo Trump exigir mudanças nos critérios de diversidade e inclusão da universidade, além de impor restrições de natureza ideológica ao corpo docente e aos centros de pesquisa. A Harvard, por sua vez, se recusou a cumprir as exigências, mesmo sob o risco de perder bilhões em financiamento federal. Murilo, como é que você avalia o impacto desse tipo de pressão política sobre as instituições de ensino superior, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo? E dentro dessa, como é que você verifica isso no cenário brasileiro, analisando que os Estados Unidos sempre teve um papel muito importante como guardião do Estado Democrático de Direito? Eu gostaria que você fizesse esse primeiro comentário. Obrigado, doutor Francisco Miné. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Agradeço a ENAC aqui pela oportunidade. Eu queria iniciar aqui, então, minha intervenção, né, falando justamente do aspecto democrático que envolve aí a liberdade de expressão, a liberdade de distribuir, digamos assim, conhecimento e buscar conhecimento. E aí está o papel das universidades, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Então, a democracia ela se caracteriza pela liberdade, né? Então, pela liberdade, pelo direito à informação, passa pela responsabilização, como as doutoras estavam comentando há pouco sobre os casos aqui no Brasil, mas a informação e o direito à informação é muito importante. E um dos espaços onde a informação é produzida, né, e informação também com ciência, né, também sendo produzida, passa pelas universidades. É o papel da universidade como transformação do mundo, transformação dos processos, dos serviços, dos produtos e assim por diante. E uma vez que essa liberdade de informação, essa liberdade de produção do conhecimento é afetada, né, muita coisa pode aparecer a partir daí. É curioso que no próprio Estados Unidos, em que na própria Declaração de Independência dos Estados Unidos se vislumbra aí a liberdade, a busca da felicidade, como está escrito, e um país onde é referência pela liberdade,
né, possa, de alguma forma, atacar justamente essa liberdade pelas universidades, né, e isso passa pela liberdade de expressão também dentro das universidades. Então, me parece que há uma lógica um pouco extrema nesse sentido de utilizar o aspecto ideológico a partir do aspecto do financiamento das instituições, né? Então, você demandar um aspecto ideológico, né? Um aspecto aí de evitar as políticas de diversidade, evitar as políticas, enfim, de inclusão nessas universidades, passa por utilizar um mecanismo mercadológico, mas com foco na ideologia, quando na verdade a ideia é justamente, e na minha visão, era justamente incentivar a produção do conhecimento, né? Então, a condição de financiamento passa pelos resultados que a universidade propõe, que a universidade produz, e não pelo cerceamento da liberdade, né? E a gente pode falar também da liberdade, né? Tanto que os Estados Unidos assinam, enfim, fazem parte também desses fóruns internacionais, das organizações internacionais, né, que produzem documentos em relação a essa liberdade, né? Aí a gente cita a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, os pactos aí de Nova York, que envolvem os direitos civis e políticos. A gente cita também, né, o Pacto de São José da Costa Rica, o artigo 13, que diz respeito à difusão de ideias, né, à busca de informações, e isso ofende muito, né, as universidades nesse sentido, a liberdade nesse sentido. Então, me parece que se uma universidade recebe financiamento privado, a cobrança é justamente nos resultados, né, e não no aspecto ideológico, que ofenderia, então, uma cobrança nesse aspecto ideológico, cerceamento do aspecto ideológico, em termos de inclusão, em termos de diversidade, fere a igualdade, fere outros direitos, né? E isso é extremamente arriscado em um ambiente em que isso seria democrático, né? E aí passa pela aquela discussão que a gente estava falando, né? Da confiança da democracia, né? E a confiança da democracia, então, é vista aí, às vezes, o risco que se corre da democracia é ver a democracia como um ambiente, né, sem responsabilização, ou que ofenda alguma coisa, quando na verdade é o contrário. Há o direito à informação, o direito à liberdade, o direito aí à expressão deve ser garantido nesses ambientes. E a universidade está aí para isso, para produzir esse conhecimento e abrir a cabeça, né, digamos assim, dos cidadãos, no modo geral. Bem, embaixador Rubens, esse tipo de embate entre governo e universidades pode influenciar a imagem dos Estados Unidos no cenário internacional, especialmente em temas como liberdade de pensamento e cooperação científica. Como é que nós podemos analisar esta questão sob o ponto de vista da democracia como um todo e da imagem dos Estados Unidos? Ciente que essas questões envolvendo ciência, boa parte da imigração, da concessão dos chamados green cards definitivos, tem uma relação direta com a produção de ciência dos migrantes. Então, boa parte dos profissionais de alta performance tem migrado para os Estados Unidos ao longo do tempo para fazer ciência. Como fica essa questão envolvendo liberdade de pensamento? Será que nós estamos diante de um fundamentalismo americano? Olha, a gente, para analisar essa questão das universidades e o governo, a gente tem que ver o contexto em que isso está ocorrendo. Quer dizer, não é uma coisa isolada, não tem que ver com essa relação com a democracia. Na minha visão, essa medida tomada pelo Trump em relação às universidades em geral, ela tem que ser vista no contexto da sociedade americana. O Trump foi eleito por uma parte da população que não é altamente educada. E há uma contestação na sociedade americana entre a classe média não universitária e a elite universitária minoritária. Esse que é o problema. Isso não existe na maioria dos países europeus, ou pelo menos até aqui não está se evidenciando, está acontecendo nos Estados Unidos.
Quer dizer, a classe média não universitária questiona a agenda da elite universitária formada por essas universidades. Aí, como parte da resposta que o Trump ofereceu para a sociedade americana e teve maioria e foi eleito, ele está fazendo o que ele está fazendo. Já discutimos essa questão externa com as tarifas e mencionamos de passagem essas questões do desmonte do Estado, que também essa classe que não é beneficiada pelas benesses do Estado, né, como ocorre aqui no Brasil, ela se revoltou. Então, a questão da relação entre o governo e a universidade é muito mais ampla, né? E isso vai acarretar problemas nos Estados Unidos, quer dizer, a fuga de cérebros, como você mencionou no final, vai ocorrer, já está ocorrendo. Muitos cientistas estão saindo porque o financiamento está acabando, eles estão indo para a Europa, a China está oferecendo alternativa para eles. Então, você tem uma situação que vai, como eu disse no começo, isso que o Trump está fazendo vai ter efeito na sociedade americana. Quanto tempo vai durar isso? E essas medidas todas que nós mencionamos aqui leva a uma percepção de que os Estados Unidos estão se tornando uma autocracia e o Trump um autocrata. Não digo ditadura, porque os poderes até aqui estão funcionando, mas ele está questionando o judiciário, está questionando o Banco Central americano, está questionando toda a sociedade americana. É uma revolução cultural, eu gosto de dizer, modelo chinês. Se você acompanhar a revolução cultural na China, você está vendo que nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa. É um questionamento geral, inclusive, como aconteceu na China, as pessoas estão sendo expurgadas, sem falar da violência, não é? Das prisões não fundamentadas, das prisões que são feitas por pessoas em trajes civis, que parece o Irã, né? É uma coisa muito, muito importante o que está acontecendo. Até aqui, nesse aspecto autoritário, limitado aos Estados Unidos. Mas a gente não pode ignorar esse movimento da direita que ocorre na Europa, que ocorre aqui no Brasil, e eu não afasto a possibilidade disso que está acontecendo nos Estados Unidos se espalhar, porque é uma filosofia de relacionamento interno nas sociedades. Vamos ver como é que vai acabar isso nos Estados Unidos. Mas o problema, eu acho que não é só a discussão se é democrático, se não é a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião. Claro que tudo isso está envolvido, mas a gente tem que entender qual é o contexto que isso está se realizando e que isso não vai mudar por pressão externa, na minha visão, em relação ao Trump, porque isso é um problema interno americano. Muito bom. Rebeca, ainda dentro desse tema, que é um tema bastante interessante e importante, como é que você enxerga essas questões envolvendo o papel da universidade no mundo, né? Já que o seu escritório tem sedes em diversos outros países, Israel, entre outras localidades. Então, vocês têm uma análise internacional de tudo isso. Como é que você vê isso? Bom, quero só deixar claro que sobre o projeto da anistia que a gente falava antes, me preocupa a tentativa de esvaziar a responsabilização por atos antidemocráticos, tá? A construção de um país democrático exige memória, justiça e compromisso com a institucionalidade, e não o contrário. E nesse caso Trump versus Harvard, vemos como o financiamento público pode ser instrumentalizado para cercear a liberdade acadêmica. Isso ecoa aqui, onde muitas vezes o financiamento também está atrelado à obediência política. Então, veja que os atos, eles realmente podem repercutir de forma global.
eu, sobre essa questão da memória, que um país democrático exige memória, eu fui buscar a respeito da história de Harvard, para a gente entender a importância dessa instituição que se está falando, da dimensão disso que vem acontecendo. Porque não se trata de uma universidade qualquer, a gente precisa distinguir quem é Harvard. É uma universidade que ela nasceu em 1636 e ao longo da sua história formou 8 presidentes estadunidenses, incluindo John Kennedy, Theodore Roosevelt, George Bush e Barack Obama. Além disso, a instituição é conhecida por formar diversos outros líderes intelectuais, cientistas e celebridades. Portanto, essa resistência de Harvard hoje é uma resistência muito importante diante de um governo que vem tomando atitudes erráticas, vem tomando atitudes de muita instabilidade, que está gerando um nervosismo do mercado, que está gerando movimentos no mundo inteiro em razão disso, de uma mente que vem criando coisas tresloucadas, mas que tem um poder de ser o presidente dos Estados Unidos. Esse é, na minha visão, o Donald Trump. Então, falar que isso repercute de forma internacional, tanto positivo quanto de forma negativa. Positivo porque é a primeira instituição a se colocar dentro dos Estados Unidos frontalmente contra uma decisão de Donald Trump. E isso tem um custo muito grande, um custo esse de milhões e milhões de dólares que vão deixar de ser repassados à universidade. Muitos devem se questionar se aí não está havendo uma afronta à primeira emenda estadunidense, que a primeira emenda, ela fala a respeito do quê? Da liberdade de expressão. De fato, a primeira emenda, ela traz esse direito de liberdade de expressão, mas existe uma exceção, e Donald Trump está se embasado nessa exceção, ou melhor, ele se justifica numa exceção de que ali está ocorrendo uma tendência política num determinado sentido que ele visa coibir, e, portanto, seria justificável, na medida em que Harvard deveria atender a interesse público, seria justificável uma intervenção dessa. Eu acredito que esse não é o pensamento de todos, ao contrário, eu acredito que existe muita crítica a respeito disso, porque ele se utiliza de um momento em que as pessoas estão vendo um cenário de, de muita de muita contrariedade a questões religiosas. Existe um movimento nesse sentido muito grande, né, de posições ideológicas em que se visa reafirmar. E, na verdade, ele vem aí mostrando que ele tem poder de insurgência, ele pode se insurgir a qualquer um que visa confrontá-lo. E isso é um perigo muito grande, não só internamente, mas externamente. A gente vê que a gente acabou de falar de uma guerra fiscal. Guerra é guerra. Existe sempre o lado crítico de uma guerra. Ninguém sai igual, seja uma guerra de embate físico ou uma guerra ideológica, política, fiscal. E isso é um problema muito grande que me preocupa, inclusive aqui no Brasil, porque a gente vai ter um movimento da China deixando de exportar para os Estados Unidos, passando a exportar para o Brasil produtos industrializados. Me preocupa a indústria brasileira, me preocupa a saúde das indústrias brasileiras. Lógico que a gente sabe que o agro pode ter benefícios em relação a isso, mas aí a gente quase ficaria num 0 a 0, porque a indústria brasileira vai sofrer, empregos brasileiros vão sofrer. Então, abrindo aqui a resposta para falar de outros temas, mas ainda falando sobre Trump, essa é uma opinião.
Obrigada. Embaixador Rubens, mais uma provocação a respeito dessas questões de natureza internacional. Brasil gigante pela própria natureza, Brasil, o país do futuro, e numa frase sua, com muita felicidade, de 21 anos atrás, o Brasil é como o Texas. Somos grandes, pensamos que somos maiores do que na realidade somos, e estamos sempre em choque com os Estados Unidos. Essa frase continua atual, né? Pois é. Eu acho que é isso mesmo, né? Nós agora estamos no momento, não é, crucial com essa tensão entre os Estados Unidos e a China. E se essa declaração do presidente Trump for levada adiante, né, de América Latina vai ter que optar entre os Estados Unidos e a China, vai colocar o Brasil numa situação muito delicada. Eu acho que a gente tem que manter a nossa posição de equidistância, né? Equidistância entre um alinhamento automático com países ou grupo de países. Isso é o que interessa ao Brasil, ao interesse nacional, né? Agora, continua o que eu disse há 21 anos atrás, eu acho que continua certo, porque nós continuamos com essa visão, né, de que o Brasil pode fazer mais do que a gente pode representar. Eu mencionei isso, né, no começo, que nós não temos excedente de poder para sair da condição de uma potência média regional e ter uma influência aqui na região. Uma das consequências desse desarranjo global é o fortalecimento das regiões. E nós estamos sem uma política que fortaleça a participação do Brasil aqui na América do Sul. Isso que é importante. E isso vai fazer com que a gente, mais uma vez, tenha que lidar com essa possibilidade de confrontar os Estados Unidos, como a gente tem feito já há mais de 100 anos, né? 150 anos, a gente tem essa posição de não concordar inteiramente com os Estados Unidos, tirando um período aí de 64 e no começo da gestão do Rio Branco, todas as outras períodos o Brasil se colocou em posição não de confrontação, né, mas não concordância necessária com os Estados Unidos. Muito bem, embaixador. Agora vamos mudar um pouquinho o tema, vamos falar sobre as chamadas emendas parlamentares, né? Diante da notícia de que agora, em 2005, já foram aprovadas emendas parlamentares que superaram o orçamento de 30 ministérios, dos 39 existentes. Eu queria que a Fernanda fizesse um comentário sobre isso e sobre os riscos, né, dessa questão relacionada à falta de transparência e, ao mesmo tempo, o que isso pode comprometer o orçamento público. Ah, Miné, essa questão das emendas, ela, na verdade, me parece que ela é mais profunda, porque ela revela a perda, de uma autonomia do próprio poder executivo, né? E passa realmente, por um aumento do Poder Legislativo a partir das emendas, principalmente no que nós temos do chamado orçamento secreto, né, que, embora tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo, na prática ele ainda continua ocorrendo. Isso porque, dos 39 ministérios, como tu mencionaste, as emendas elas superam o orçamento de 30 ministérios, superam o orçamento individualizado de pastas relevantíssimas, como a da educação, como a do meio de proteção do meio ambiente, enfim.
A justiça e segurança pública, que nós temos uma questão aí muito importante hoje no nosso país. Então, isso revela realmente a profundidade e a extensão da questão. Se antes o orçamento ele tinha ingerência do Poder Executivo e ele era muito distribuído pelos ministros que tinham uma relação direta com as bases, hoje não ocorre mais assim. Então, o Poder Legislativo é que é realmente o grande vitorioso nesse cenário e que se torna aí um agente fundamental, porque essa questão das emendas é a forma pela qual os parlamentares realmente ah, atuam nas suas bases, garantem a sua permanência no nosso Congresso a nível federal. Os riscos, para mim, realmente é o desvio, o mau uso ah, desses recursos para interesses pessoais, né? Para favorecer a sua própria região em detrimento de outras que possam estar precisando mais, para favorecer temas que beneficiam o interesse do parlamentar A ou B, em detrimento de temas que são de interesse da sociedade. E reforço principalmente a necessidade de controle desses orçamentos. É impraticável que no Estado democrático como o nosso nós tenhamos verbas públicas de origem pública sendo aplicada sem conhecimento da sociedade, sem conhecimento dos órgãos de controle, federais, estaduais, tanto interno como externos, as controladorias, o próprio Ministério Público, enfim. Por outro lado, nós também vemos que, na minha visão, claro, tem uma certa ingerência política até em relação a essas decisões, porque, embora, evidentemente, o orçamento secreto seja um problema, como eu mencionei, e acredito que todos nós concordamos em relação a isso, ao mesmo tempo, o próprio ministro, quando dá essa decisão, ele vem do governo, né? Então, nós temos que, mais uma vez, me parece, buscar um consenso, equilibrar os papéis das instituições, dos poderes em especial, para que excessos não sejam admitidos. O que eu me questiono de fato, e me questiono em relação a tudo que nós debatemos hoje, da fala de todos, é como nós chegamos no momento em que a liberdade de expressão, por exemplo, a partir do governo, da tentativa de amordaçamento das universidades públicas, que medidas de caráter econômico, como o tarifaço, que são excepcionais, têm sido admitidas como normais. Questões internas também que protegem a democracia, que é inquestionavelmente fundamental, mas muitos excessos estão sendo permitidos porque nós chegamos a um cenário em que isso se tornou comum. Como retroceder, como reequilibrar esses ambientes para que esse tipo de situação não possa mais ocorrer, para que o interesse da sociedade, o interesse público, e passa por interesse econômico, as questões internacionais de cunho eminentemente diplomático, para que cada um possa cumprir o seu papel constitucional, que faz realmente em conjunto o nosso Estado democrático, sem se perder. Obviamente que é fundamental que os poderes e as instituições conversem, e há uma permeabilidade entre elas, e isso é extremamente salutar. Mas esses excessos no mundo e que refletem no Brasil, e os excessos do Brasil que, em alguma medida, refletem no cenário mundial, especialmente no Mercosul, como o embaixador mencionava antes, o próprio Murilo e a Rebeca, é que me parece que a gente precisa pensar, repensar o que fazer e como fazer. Eu Muito bem. posso Murilo, dar uma intervenção? pois não, Rubens. Então, pegando isso que a Fernanda mencionou, eu acho que o grande problema brasileiro hoje é a falta de liderança, entendeu? Nós não temos liderança no governo. O Lula tinha uma liderança, mas, na minha visão, nesse terceiro governo, perdeu a liderança, mesmo dentro do governo. Não tem liderança no Congresso, não tem liderança na sociedade, não tem liderança na indústria, não tem liderança na agricultura, que é o motor da economia hoje, e não tem nenhuma liderança. Então, eu acho que essa ausência de liderança torna importante que a sociedade civil se manifeste através de grupos como esse que você tem e outros, para a gente discutir o Brasil. Não é possível a gente continuar do jeito que a gente está. A gente está discutindo aqui emenda, está discutindo aqui PIX, está discutindo
o Congresso e a descoordenação entre os poderes, mas ninguém está pensando no Brasil. Eu comecei um movimento, uma iniciativa nesse sentido. Vamos discutir o Brasil. E nós estamos fazendo isso com todas as áreas da sociedade civil, inclusive com os partidos políticos, porque se a gente não chamar atenção nessa quadra que a gente discutiu aqui, em que o mundo está vivendo, com essas transformações, com esses desafios enormes que estão colocando, o próximo governo, daqui a 2 anos, seja ele qual for, ou continuado, ou um novo governo, vai entrar numa situação sem nenhuma projeção, sem nenhuma análise estratégica de médio e longo prazo. Então, eu só queria acentuar isso. A sociedade civil tem que tomar a liderança e discutir o Brasil, passar a discutir o Brasil acima de ideologia, acima de partido, não a favor do governo, nem contra o governo, mas a favor do Brasil. Muito bem. Murilo, ainda dentro da nossa fala das emendas parlamentares, né, que tiraram dinheiro de vários ministérios, a bem da verdade, superaram essa égide orçamentária, né? Vai faltar dinheiro para a educação? Será que... E outra pergunta que eu faço, sim, para que você responda rapidamente. Será que nessa debandada de cientistas dos Estados Unidos, alguns virão para o Brasil? Francisco, provocações muito importantes e interessantes, né? E pegando o gancho um pouquinho também na linha do embaixador, né? A gente começa a refletir sobre o papel da sociedade diante desse mecanismo todo. A gente teve aí governo em que os conselhos, em que grupos em que havia a participação social foi mutada, digamos assim, né? Foi rechaçada de alguma forma. E hoje, qual que é a liberdade dos modernos, né? De hoje nesse sentido? Então, que envolveria a participação social e a influência da sociedade no governo, na administração pública, até mesmo na escolha das emendas aí, na influência do orçamento, né? Então, a gente destaca esse papel da sociedade no orçamento, o papel da transparência, consequentemente disso, no orçamento. Então, é um tema bem provocativo para a gente refletir. E se a gente pegar rapidamente aí o histórico disso, né, como a Fernanda também estava comentando, isso veio desde a emenda constitucional 86 de 2015, depois veio a emenda 100 de 2019, que começaram a trazer e oficializar, digamos assim, o orçamento impositivo, né? E aí há um risco nesse sentido de desviar esse dinheiro em virtude da ausência de transparência, da ausência de comprovação, apesar de que, né, o STF, né, e a CGU têm os mecanismos de controle, estão cobrando essa prestação de contas, estão cobrando essa transparência. O risco que se corre é justamente esse, né? Então, o desvio e não atender ao bem público, ao interesse público nesse sentido. Não sei se dá para falar de faltar dinheiro para a educação, porque existe um mínimo exigido constitucional para que haja esse investimento em educação, investimento em saúde. Mas há um risco, né, dos desvios nesse meio de caminho e para atingir a finalidade exatamente, né? Então, é um risco, é um tema que a gente pode refletir mais, né? Justamente desse check and balances governamental, dos poderes da República, né? Então, a gente antes tinha um executivo que tinha o cargo ministerial como uma moeda de troca em virtude do orçamento que o ministério tinha, só que com esse orçamento impositivo, com esse orçamento bancado, orçamento aí de comissão, as emendas individuais, né? Enfim, essas emendas passaram a ganhar mais importância agora para o Congresso. E aí há um deslocamento nesse sentido. Então, mesmo que o governo ofereça cargos ministeriais, o orçamento, em virtude desses ministérios não ser tão grande, não é tão atrativo assim quanto agora a posição que se ocupa dentro do parlamento, dentro do Congresso, em termos de liderança e comando do orçamento nesse sentido. Muito bom. Eu quero agradecer a participação do Murilo, da Rebeca, brilhantes, da Fernanda e do embaixador Rubens Barbosa, que abrilhantaram o nosso programa aqui do canal INAC.
Agradeço os nossos ouvintes e internautas que vão poder acompanhar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa sobre Brasil e mundo, né, através do canal INAC, pelo YouTube. Já que convoco a que todos os nossos internautas e ouvintes sigam o canal e, ao mesmo tempo, eu vou aproveitar, embaixador Rubens, que é também escritor, que é membro da Academia Paulista de Letras, para que ele indique pelo menos um livro seu, para que nós possamos aprofundar os nossos conhecimentos. Olha, eu quando saí de Washington, eu escrevi um livro chamado Dissenso de Washington. E mais recentemente, um outro livro chamado Um Diplomata a Serviço do Estado. Eu acho que esses dois livros resumem uma visão de mundo e a experiência que eu tive como embaixador em Washington e o segundo, né, a experiência ao longo de toda a minha carreira. Muito bem, quero agradecer a participação de todos. Nós nos sentimos absolutamente honrados com a qualidade de todos os nossos convidados. O nosso programa também será transmitido pela Rádio 365. Então, é um grande prazer, agradeço a nossa equipe técnica, um grande prazer a participação de todos.